Bom, queridas amigas, queridos amigos, nós vamos iniciar justamente pela introdução da obra Fonte Viva, do Espírito Emmanuel na psicografia do Chico Xavier. E a introdução, o Emmanuel vai justamente intitular Com Jesus e por Jesus. Vai nos dizer o benfeitor. Na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Já no item 8º das páginas da conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso e que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre na sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando as almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. As consequências do Espiritismo, assim, se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. Então, na introdução dessa obra, o benfeitor Emmanuel nos relembra os conceitos fundamentais. Primeiro, ao retomar Allan Kardec, ele relembra da comunicabilidade entre os espíritos, que somos todos nós, e essa comunicação nos dois planos da vida. No plano espiritual, o plano onde a vida se expressa essencialmente, e o plano físico, esse em que nós nos encontramos como estágios, como períodos de experiências para grandes aprendizados, E essa capacidade, essa possibilidade da comunicação para que as informações venham a enriquecer a nossa experiência. O benfeitor também vai lembrar de Jesus como esse espírito mais perfeito que por aqui já passou, conforme nos ensina o próprio Espiritismo, E nessa condição de ser perfeito, como Filho de Deus, veio trazer o roteiro para a nossa caminhada evolutiva, Esse roteiro é o seu Evangelho, que viria justamente para restaurar, para fazer com que todos nós evoluíssemos, aprendêssemos e melhorássemos. E em nos melhorando, melhorar o contexto do qual a gente faz parte, o próprio planeta, que todos nós sonhamos em uma vida melhor aqui. Então o benfeitor relembra bem que o Espiritismo tem esse tripé na sua base: ciência e filosofia, como fundamentos para construirmos uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que encara a razão, que pensa e que vai entender as várias manifestações no nosso processo de crescimento. Mas que esse tripé, ele encontra-se fluindo para um ápice, esse ápice, o seu aspecto religioso,
que trata dos conceitos fundamentais da vida e que tem justamente o Cristo como essa inspiração, né? Essa inspiração, o seu Evangelho, que precisamos parar para considerar no nosso processo de crescimento íntimo, para que seja futuramente instituída a grande religião que nos unirá a todos, sem mais separação, sem mais conflitos, sem mais discórdias, sem mais guerras, que é a religião cósmica do amor e da sabedoria divina, religião essa que nos congregará a todos. Então temos agora esse caminho para aprender a palmilhar todos nós juntos, tendo Cristo como inspiração e acreditando fortemente que dessa forma caminharemos no melhor sentido. E como ele coloca aqui no final, estudemos então essa mensagem, consideremos ela para o nosso dia a dia e iremos aprender a realizar esse grande propósito na vida de cada um de nós. Esse é o objetivo dos nossos encontros que teremos semanalmente e agradecemos a oportunidade de, junto com Emmanuel, refletir as sábias lições do Evangelho. Muita paz e muito bem para todos nós.